Ô André, se tu me permite, quando o nosso podcast for presencial, mesmo com toda a contrariedade que eu tenho, eu vou dar um abraço no Jorge Nicola, viu? Opa! Eu não vou fazer como o Petralha quis fazer com o Belintani, jamais, viu? Bom saber. Bom saber. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou mediador dessa discussão muito boa entre os nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os nossos barões de Coubertin da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, o importante é competir, já diria o Barão. Mas aqui existe ausência de competição, e isso realmente me entristece. Então, ao final do podcast, o público defina quem é o ouro, quem é o prata e quem é o bronze. Se for pegar o retrospecto, se for pegar uma sequência de podcasts, acho que não há dúvidas. Mas vamos deixar para o público resolver. Por falar em público, meu caro André, prazer em revê-los. E aí, Nicola, tudo bem? Tudo em ordem, um abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, independentemente do horário. Pensei que as Olimpíadas, o espírito olímpico faria com que Alexandre Pretzel fosse um pouquinho menos competitivo e também um pouquinho mais modesto, mas já percebi que não mudou nada, vamos lá. Vamos lá. Hoje vamos falar de polêmica. O Flamengo está forçando pela volta do público aos estádios. Já. Até agora, até o momento de gravação desse podcast, o Flamengo tem a liberação jurídica para colocar a torcida nos jogos em que for mandante, desde que a cidade permita e na carga máxima que aquela cidade permitir. Já há um movimento contrário, que inclusive o grande rival do Flamengo hoje, o Palmeiras, pede justamente o contrário, a não liberação. Pode ser que essa decisão do Flamengo já esteja mudada quando você ouvir o podcast, mas a discussão aqui é muito mais ampla. E eu tenho muitas perguntas anotadas aqui, muitas. Primeiro, caro Alexandre Pretzel, o que você acha dessa tentativa do Flamengo? Eu não sei se vocês lembram, o Gerson Canhota de Ouro, ele foi garoto propaganda de uma marca de cigarro chamado Vila Rica. E no final ele dizia o seguinte, o importante é levar vantagem. E aí o Flamengo hoje é a lei do Gerson. Casualmente o outro Gerson que jogou, o Gerson Canhota jogou no Flamengo e o outro Gerson que foi pro Olympique agora poderia ser um exemplo também. O Flamengo, cara, é disparado o maior clube do Brasil. Isso eu acho que é inegável. Ajeitou a gestão e fica difícil competir, ponto. Mas por que essa diretoria é tão antipática, cara? Eu não consigo entender isso. O Rodolfo Landim agora virou interventor da CBF. E aí o Flamengo toma essa iniciativa para voltar o público. E mais, quer ganhar de 1 versus 19. Aí fica muito complicado, cara. Os clubes estão irritados aí com seus presidentes. Por quê? Porque em março houve um acordo, de que o público só voltaria com todo mundo concordando, e de maneira realmente responsável, com seus protocolos sanitários definidos. E aí o Flamengo, porque obviamente o Flamengo voltando com o público vai ter muita arrecadação, porque a torcida lota o estádio, isso é inegável, ponto. Mas isso não pode ser o motivo principal. A pandemia não acabou no Brasil ainda, não acabou, aumentou a nossa vacinação, mas eu acho que isso é prematuro. E ainda acredito, a gente trabalha com público, nós três trabalhamos com público. É legal você fazer um jogo de futebol com público, óbvio. Você fazer uma cobertura, você ir pro estádio. Há quanto tempo que a gente não vai pro estádio? Há um tempão, porque não pode. Agora, por que o Flamengo quer dar uma canetada e com o apoio do STJD? Que nada mais é do que um braço realmente de interferência no futebol. Então eu sou totalmente contra e isso só enfraquece também a chamada Liga dos Clubes. Porque a partir do momento que você não consegue, que você quer rasgar um documento assinado entre os 20, como é que você vai acertar com 40 ou com mais 39 depois para definir a liga? É difícil, cara. Eu não consigo realmente entender. E aí, Nicola, o que você acha dessa tentativa do Flamengo? São duas discussões em paralelo. A primeira sobre a volta
do público ao estádio, e aí eu discordo do Pretzel pelo que eu entendi, porque eu acho que já é possível que a gente tenha, com uma série de restrições, com uma série de cuidados, a volta do público ao estádio. A gente tem quase 150 milhões de doses aplicadas no Brasil, a gente já tem alguns estados em estádio bastante avançado em relação à primeira e à segunda dose. Eu acho que com cautela, com restrição, com pequenos pedaços do estádio sendo liberados, ou com percentuais pequenos, eu acho que seria possível. Só que em meio a essa primeira discussão, há a segunda discussão de um acordo que o Pretzel já citou de março. Quando você faz um acordo coletivo, quando você dá a sua palavra, quando você concorda com os demais clubes integrantes da Série A, que só vai haver volta do público ao estádio no Campeonato Brasileiro de forma coletiva, com todos juntos, aí você não pode voltar atrás. Aí você, mais uma vez, acaba querendo ser mais esperto do que todos os outros. E essa não é a primeira vez que Rodolfo Landim e companhia, dentro do Flamengo, adotam esse tipo de comportamento. A impressão que se tem é que o Flamengo pensa única e exclusivamente... Quando eu falo em Flamengo, eu vou falar na diretoria, né? Porque não é a instituição, não é o clube, mas sim os representantes do momento. Rodolfo Landim e companhia, eles pensam apenas no próprio umbigo. E aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar do enorme equívoco que essa diretoria cometeu quando fez um planejamento orçamentário. Nem todo mundo está muito familiarizado com essa história, então eu vou voltar só um pouquinho no tempo para explicar. Todo clube de futebol, no início da temporada, ele faz seu planejamento para saber como é que ele vai lidar com as contas. Então você prevê receitas, despesas, você estipula até que fases você vai chegar em cada uma das competições. Venda de jogador eles colocam no orçamento. Exatamente, quanto você vai precisar vender em jogador, para que você possa ter um balizamento, para que você possa ter um manejamento durante o ano. Essa atual diretoria do Flamengo, composta pelo Landim, pelo BAP, pelo Marcos Braz e companhia, estimou que o público voltaria aos estádios em abril. E aí, a partir dessa projeção extremamente equivocada, se não houver público até o fim do ano, total, não tinha a menor possibilidade, não tinha a menor chance. Pô. Em abril, acho que nem nos principais campeonatos da Europa a gente já tinha público. E aí, dessa janela de abril até dezembro, Carbone, Pretzel e quem nos ouve, você tem uma perda de até 100 milhões de reais da receita de bilheteria e de sócio-torcedor se em algum momento essa volta não acontecer. Por isso o Flamengo tenta acelerar, tenta apressar. Mas aí, e assim, o modus operandi é muito triste, né? Você tenta na CBF, a CBF não autoriza, você vai no STJD, comprando briga, sabe? Eu não sei o porquê de o Landim seguir esse caminho, cara. Olha, e até sobre isso, André, ontem até em contato aí com duas pessoas ligadas aos grandes clubes, a Liga já está fazendo água, para muitos ainda não, mas para outros se coloca o seguinte, tá vendo? A mensagem já entra direto assim no WhatsApp, né? Tá vendo o que está acontecendo aí? Como é que vai ter Liga desse jeito? Ninguém acredita no Landim, muita gente fala isso, quer dizer, cara, eu cheguei a conviver rapidamente, que eu digo em algumas entrevistas, quando na Copa América de 19, né, aqui pelo Yahoo Sports, o Rodolfo Landim era o chefe da delegação. Ali ele me parecia um cara bem intencionado, apesar de achar que ele estava fazendo um personagem, né? Chorando com o título, abraçado no Tite, nos jogadores. Chefe de delegação, vamos combinar que é só uma função política, né? Para que você possa aumentar o teu poder de influência. Eu acho que ele se sentiu dessa maneira, né? Como um cara que tivesse grandes poderes. Só que o Flamengo hoje, e aí eu concordo com o Nicola, não é o clube de regatas do Flamengo. Essa diretoria é muito antipática, cara. É muito antipática. Eles só pensam neles. E isso realmente é muito complicado. Pretzel, pegando o gancho em algo que o Nicola falou, do momento certo de voltar aos estádios, né? E do público voltar aos estádios e com qual estágio de vacinação. Eu sei que nós não somos médicos, mas aparentemente os políticos eles tomam atitudes de voltar, então 25% da capacidade de tal lugar pode ir para o campo, pode estar lá, 50%, 68%. Não me parece nada médico isso. Isso me parece puramente político. Eu também acho. Então, já que é político, a gente pode comentar aqui. Pretzel, você falou que é contra a volta ao público
nos estádios já, nesse momento. Você pensa só no ano que vem, porque já vai estar todo mundo vacinado com segunda dose? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Ou muita gente vacinada já pode ir? Ó, eu vou falar por mim, tá? Eu tomei a primeira dose da Coronavac no dia 23 de junho. A segunda dose estava marcada para o dia 21 de julho. Eu fui em vários postos aqui em São Paulo, não tinha segunda dose de Coronavac. Não tinha Coronavac. Eu tomei agora, no dia 4 de agosto. Consegui aqui, fui atrás, tomei aqui perto de casa, consegui tomar a segunda dose, certo? Eu tenho 50 anos. E eu vejo o seguinte, o Brasil ele tá aumentando a vacinação, mas olha pro resto do mundo, cara. O Japão, que é o Japão, que tem a Olimpíada lá, aumentou o seu número de contaminados num percentual gigantesco. A Austrália já está em alerta de novo. Na Europa, já tem alguns países também tomando providências por causa, né, das variantes. O próprio Estados Unidos também. Então, se eu estou falando de países amplamente desenvolvidos, que estão cheios de cuidados, como é que eu, olhando para o nosso país, olhando para essa classe política devastadora, eu vou abrir para público? Não, eu tenho que primeiro pensar na vacinação total do país e depois pensar no resto. Então, por isso que eu tenho essa posição. Eu acho que público em eventos e estádio, financeiramente é duro. Claro que quem depende disso também é complicado, mas eu repito, nós também vivíamos em estádio. Também isso atrapalha a nossa profissão. Mas eu não quero legislar em causa própria. Então eu acho que deveria ficar tudo só para 2022. Nicola, em cima disso que o Pretzel falou, e jogando para você a experiência passada, que está muito fresca na memória, que foi da Euro, né? A Euro teve uma liberação de público em alguns estádios bem grande. Não era 100%, mas estava quase ali. E claramente na Inglaterra houve a notícia de que depois, tudo bem, teve celebrações daquelas classificações das quartas e das semifinais, assim, o aumento, mesmo com vacinação, o aumento de casos de Covid entre homens adultos aumentou absurdamente depois dessas comemorações e depois, enfim, o público estava no estádio também. Você não tem medo que o Brasil volte para a sua, sei lá, 15ª onda de Covid depois da volta do público aos estádios? Acho que o contexto é um pouco diferente, Carbone, e aí é até fácil exemplificar o porquê. De fato, você tocou no ponto certo quando você falou em estádios quase cheios. Eu acho que essa possibilidade de estádio cheio no Brasil, ela está absolutamente descartada. Eu imaginaria, na base do achômetro mesmo, estádios com 20% da capacidade, e só para pessoas com as 2 vacinas completas, com a imunização total, ou então aqueles que tomaram aquela vacina de dose única. Eu tenho o teste negativo. Não, eu acho que a única... Só se permitiria a entrada de torcedores. Tu acha que a gente tem condição de fiscalizar isso aí, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tu acha que a gente tem condição de fiscalizar isso? Com RG, eu acho que a fiscalização... Eu acho que vai ser daqui para frente. Eu acho que estabelecimentos comerciais, cinema, restaurante, teatro, o parâmetro para entrar ou não vai ser a vacinação. Isso já está acontecendo no exterior e vai ser aqui. Você vai precisar criar a pessoa que faz que costuma nos fiscalizar, não é fiscalizar, eu acabei de esquecer a palavra, mas quando a gente vai entrar no estádio, a gente o policial fica vendo se a gente está com alguma coisa, né? Vai ter que ter esse policial e uma outra barreira com algum distanciamento, para que se você mostra a tua carteira de vacinação com o seu RG, eu acho que não vai demandar tanto tempo, até porque você vai estar trabalhando com no máximo 20% da capacidade do estádio. A gente tem alguns estados no Brasil com uma vacinação relativamente avançada. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem 34% das pessoas já com a segunda dose. O Rio Grande do Sul, 27, vou trabalhar com 28, estou arredondando, 28%. São Paulo, 24% da população. O Espírito Santo, 22% e Santa Catarina, 21%. Pouco ainda, acho que são estados que já... É pouco. Não entendi. Pouco? Então, mas você vai permitir, Pretzel, a entrada nos estádios apenas para essas pessoas. E aí, vamos voltar um pouquinho para o lado político da coisa. Por que o shopping center, que é fechado,
com um trânsito de pessoas muito maior do que no estádio, já permite as pessoas, porque você precisa fazer com que o comércio funcione, você precisa fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de voltar a faturar. Beleza. Então, o estádio é um estádio aberto, você tem a possibilidade de ter bastante distanciamento entre as pessoas. Eu não acho que o estádio, levando em consideração uma pequena entrada de torcedores, possa ser um palco para proliferação da doença. Pretzel, dentro disso que o Nicola falou, você acha que, no fundo, assim, o futebol pode ser perseguido por isso? Porque, veja bem, assim que toda a população estiver vacinada, todo mundo que queira se vacinar, porque ainda tem gente que não quer, né, gente, por favor, mas assim que toda a população que quiser estar vacinada estiver vacinada, os shopping centers, os restaurantes, tudo vai voltar ao normal como era antes, ou seja, 100% da capacidade. Mas eu tenho quase certeza que os estádios não estarão liberados para 100% da capacidade, mesmo com toda a população vacinada. Você acha que o futebol pode sofrer, Pretzel, algum tipo de perseguição nesse caso? Pode ser usado como exemplo para... não está tudo liberado ainda. Vamos deixar o estádio de lado. Você acha que não tinha que seguir o que seguem shopping centers e restaurantes? Mas, André, tu acabaste de usar o exemplo da Euro, cara. A Euro, ela aglomerou. Ela aglomerou, né, pra mostrar que as coisas... O evento, ele foi maior do que a razão, na minha opinião. Naquele momento, né, com os estádios lotados. E aí, aliás, né, na final, inclusive, com as pessoas invadindo, né? Agredindo idosos, pessoas mais velhas, é uma briga tremenda, isso num país de primeiro mundo. O que eu temo é isso aqui no Brasil. Imagina você fazer uma decisão de Copa do Brasil liberado para público só com vacinação, como o Nicola está dizendo. Não vai ter ameaça de invasão? Eu duvido que não haja, eu duvido. A gente já viu aglomeração de torcedores esperando a chegada de delegação nos estádios, em jogos importantes, e sem vacinação, e ninguém nem aí com o negócio. Cara, eu trabalho com futebol, eu amo futebol é a nossa razão, ponto. Mas eu também não posso ir contra a saúde, cara. Aí não é o futebol que vai ser combatido. É uma questão de lógica. Como é que você vai deixar 60 mil pessoas no Morumbi, 60 mil no Maracanã, numa decisão, né, com controle de vacinados? Duvido. Os caras não conseguem controlar aqui o posto de saúde do lado, cara. Isso aí, 60 mil você não vai ter isso aí nenhum, não existe. Não, mas o André usou a Euro. A Euro foi um evento gigantesco. O evento ficou maior do que a razão, viu? Do que colocar um percentual apenas de público. Você acha que os nossos dirigentes, tendo a oportunidade, eles não vão abrir a porta? É isso que me incomoda aqui no Brasil. A gente não está preparado para isso. A Libertadores, com o aval da Conmebol, já permite a volta ao público. Então, aquela história da distorção, da isonomia, ela já não existe, por exemplo, na Libertadores. O Flamengo jogou com público, foi o único brasileiro que atuou com público. Bem poucas gente, né? Pouco, menos de 6 mil pessoas. Mas o Defensa não jogou. E aí? Pois é. É o preço alto do ingresso e todas as restrições, as exigências de um exame que comprovasse. Só para você fazer esse exame do negativo, você vai gastar mais ou menos R$200. Soma-se aos 140 do valor mínimo do ingresso, já são R$340. De fato, acaba ficando pesado para um torcedor comum. A Libertadores já é assim. Uma das justificativas da Conmebol é de que os países que trabalharam bem no combate à pandemia, eles não podem ser impedidos de ter torcedor porque outros países trabalharam mal. Se não houvesse a reunião de março, aquela reunião entre os presidentes dos 20 clubes, que serviu para confirmar que todos só voltariam quando a liberação fosse total, eu acho que a gente poderia também ter essa discussão no Brasil. Por que Santa Catarina, por exemplo, tem de se privar de ter torcedores no estádio com uma campanha de vacinação bacana, com pouquíssima ocupação dos leitos em UTI para pacientes da Covid, sendo que em outros estados a coisa não funcionou bem. Mas com esse acordo de março, aí eu acho que essa conversa vai por água abaixo. Aí eu acho que essa tentativa do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é mais uma demonstração de egoísmo total. E aí só sobre a Liga, que o Pretzel já tocou agora há pouco, já é o segundo movimento
Já é o segundo ato contrário à formação dessa liga, né? Já é o segundo problema da liga, né? Para usar um português claro. O primeiro aconteceu na última reunião entre os clubes, em que o presidente do Atlético Paranaense disse que se a reunião fosse presencial, daria um soco na cara do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani. O Belintani é hoje o líder desse... Não é um líder declarado, né? Mas é aquele cara que tem se ocupado ou dedicado mais tempo à liga, uma série de concepções relacionadas a esse novo organograma. E o Belintani escutou do presidente do Atlético, do Mário Celso Petralha, uma série de sugestões sobre empresas, né, que poderiam prestar serviço a essa liga em relação ao jurídico, em relação ao financeiro, marketing e tudo mais. E aí o Belintani respondeu, mas por que você insiste tanto com essas empresas, ô Petralha? A gente não pode ouvir outras e tal? E aí o Petralha se sentiu muito incomodado e meio que... Mas também é um mala, né? Ele é muito bom pro Atlético, mas é um mala também. Mas é mais um, Pretzel, que olha primeiramente pro próprio umbigo. O que ele fez, a transformação que ele promoveu no Atlético, ela é espetacular. Mas é um cara extremamente difícil, tato, de lidar e tudo mais. E aí, só para completar, o Belintani falou, não, acho que se a gente tivesse numa reunião presencial, esse ruído de comunicação não aconteceria, você não teria entendido errado, né? Que eu acho que essa videoconferência acaba atrapalhando. Aí o Petralha respondeu, se a gente tivesse presencialmente, eu estaria dando um soco na tua cara agora e a reunião teria terminado. Só para vocês entenderem um pouquinho do clima. E para vocês entenderem como os caras, em geral, só pensam primeiro no próprio umbigo. A gente tem alguns ótimos dirigentes. Essa nova geração de presidentes tem, por exemplo, o Belintani, o Marcelo Paz, Robinson de Castro, o presidente do Palmeiras é bom presidente, o Júlio Casares do São Paulo, até acho que o Andrés Rueda é super bem intencionado no Santos e tal, né? O Goiás e o Atlético Goianiense fazem bons trabalhos, mas a gente tem ainda uma turma, aquela turma mais da antiga, que é de difícil negociação, cara, é difícil tratar com essas pessoas. Então essa liga é uma liga problemática, é uma liga que vai ter muita dificuldade. Ô André, se tu me permite... Quando o nosso podcast for presencial, mesmo com toda a contrariedade que eu tenho, eu vou dar um abraço no Jorge Nicola, viu? Opa! Eu não vou fazer como o Petralha quis fazer com o Belintani, jamais, viu? Obrigado, eu vou te dar um beijo. Bom saber. Você vai dar um abraço, eu vou te dar um beijo. Voltando para o assunto do podcast, esportivamente... outra parte, por favor. Diga. Outra parte, por favor. O Nicola acabou de citar o Júlio Casares, que pegou Covid recentemente com 2 doses. Então, olha só, o meu caro JN, Jorge Nicola, defende a volta do público, mas o presidente de um dos grandes clubes do Brasil pegou Covid com 2 doses. Então, um grande abraço para ele, que é nosso amigo. Plena recuperação nesse momento que nós estamos aqui fazendo o podcast. Mas olha só como a situação é complicada. O presidente de um clube não ficou imune a isso. Pode acontecer com qualquer um. Então, como é que eu vou defender a volta do público ao estádio, no Morumbi, por exemplo, no São Paulo, se o presidente que tomou 2 doses não conseguiu realmente ficar imune? É complicado isso aí, cara. Muito difícil. Esportivamente, claramente não é justo um time voltar a ter torcida e outro não, quando estamos falando do mesmo campeonato. Já teve algo bizarro, mas tudo bem, forçado pela situação na Europa, né? A Champions teve a ida das oitavas de final com público e a volta sem público, um claro prejuízo esportivo e financeiro para aquelas equipes que jogaram a volta, mas não tinha o que fazer naquele momento, a pandemia explodiu naquele momento. O Nicola não deixou claro se a opinião dele vai de acordo com a Conmebol, mas eu acho lamentável um país você ter a ida de um mata-mata com torcida e a volta sem torcida, por mais que sejam 5.000 pessoas, é uma clara vantagem para quem joga com torcida. Você acha, Pretzel, que o Brasileirão e até a Libertadores deveriam voltar com o público apenas quando todos puderem? E aí eu deixo aqui uma provocação para o Jorge Nicola depois, que falou da posição da Conmebol. O Uruguai é um micropaís. É muito mais fácil você tirar a pandemia do Uruguai. O Chile tem uma população bem menor que o Brasil. Não dá para comparar, né, Pretzel? Claro que não dá. E aí eu fico pensando, né? Cuiabá e Flamengo se enfrentaram na Arena Pantanal sem público.
Aí o Cuiabá vai jogar no Maracanã, 60 mil flamenguistas. Isso é uma vergonha, cara. Porra, isso é uma vergonha. Isso é o Juventude recebeu o Flamengo, tudo bem, choveu, ganhou o jogo, mas não tinha uma alma viva lá. Aí vai pro Maracanã, para um jogo de volta do segundo turno, o Flamengo brigando pelo título, o Ju lutando de repente para não cair. 60 mil rubro-negros. Ah, cara. Porque, ó, eu gosto das coisas estabelecidas e com diálogo. Se nós três abrirmos aqui um acordo, na hora que alguém quiser rasgar esse acordo, a gente tem que conversar entre nós. Porque senão fica um desequilíbrio gigantesco. Então, o equilíbrio técnico ele é fundamental nas competições. O Defensa e Justiça tomou 4 do Flamengo na volta? Tomou. Mas por que ele não pôde receber, 1.000 pessoas no estádio pequeno dele lá, onde de repente faria um barulho? Então também foi, sabe, aquilo ali foi um absurdo, cara. Um absurdo. Eu defendo a volta ao público com a concordância de todo mundo e uniforme, um negócio uniforme. Ó. Em todos os países você vai poder receber, 10 mil pessoas por jogo, certo? Aí sim, se todo mundo concordar e houver o controle sanitário e as autorizações, que todos possam receber 10 mil pessoas em qualquer lugar, em qualquer jogo, aí eu concordaria. No Brasileirão é muito mais fácil. Ah, não dá pra ser. No Brasileirão é muito mais fácil. Mas não dá pra ser 10 mil, né? É assim, por exemplo, o Pretzel usou o exemplo dos 10 mil, né? Eu tô dando um exemplo aleatório, né? Pode ser 5, sim. Com 10 mil você vai lotar a vila, aí você vai causar aglomeração, que é a preocupação que a gente tem em relação até ao projeto que a gente assistiu a tudo que aconteceu na Euro. Eu acho que a gente tem que trabalhar com um percentual de capacidade do estádio, então estabelecer o mesmo percentual para todos os estádios, 10, 15, 20%, uma quantidade bem pequena nesse princípio, e isso precisa ser feito de forma escalonada. São Paulo já anunciou a liberação de volta do público ao estádio a partir de 1º de novembro, né? Quando se imagina que um percentual muito grande da população adulta vai estar sendo vacinada, a gente já está hoje com pessoas com 25 anos de idade sendo vacinadas em São Paulo com a primeira dose. É óbvio que tem alguns casos da primeira dose que já serve como 2 doses. Eu só discordo do Carbone em relação a isonomia para países com dimensões. O Carbone lembrou do exemplo do Uruguai, que de fato é um país bem menor. O Paraguai também teve um controle maior em relação a dois. Mas, então tá bom. Então, se o Paraguai e o Uruguai foram capazes de combater a pandemia e hoje apresentam índices muito pequenos de contaminação, eles não vão poder receber público? A gente pode transferir essa discussão para a Europa. Por exemplo, Portugal, com 1 morte por dia de Covid. Portugal não pode receber torcida em jogos da Champions porque, eventualmente, a Espanha, a Alemanha ou qualquer outro país tenha trabalhado mal na hora de combater. Eu acho que assim, é óbvio que o ideal seria ter isonomia, é óbvio que o ideal seria ter essa questão de forma igual, mas há exceções. E essa, tu acha justo, então, que o Figueirense na Série C jogue com 5 mil pessoas no Orlando Scarpelli? E aí que o São José em Porto Alegre não possa receber público, porque Porto Alegre está um pouco mais atrasada do que Florianópolis? Não. Aí tá errado, Nicola. Pelo amor de Deus. Concordo com o Pretzel. Hoje tá 2-1 pro Pretzel. Eu acho normal. Pretzel, é a primeira vez, hein? Opa, parabéns, não, hein, Pretzel? É um fato histórico isso, viu? Podcast, a Olimpíada transforma o André Carbone, viu? Sabe? Vamos registrar. Esse é o episódio de número 70, gravado por nós, e pela primeira vez o mediador está a favor de Alexandre Pretzel. Não sei se é o fim dos tempos, se é sinal de que vai chover canivete, de que eu preciso de um período de férias, mas parabéns, Alexandre Pretzel. Gostaria de registrar que, enfim, você teve o apoio do nosso mediador. Os profissionais e colegas, cara, eles vão evoluindo com o passar do tempo, né? E o André Carbone, ele foi se adaptando aos argumentos superiores do podcast, né? E hoje ele se convenceu de que realmente é importante estar do lado correto. Finalmente. Eu acho que eu costumo ir com as opiniões mais populares nesse podcast. Como mediador, eu vou com a opinião do povo. E eu acho que hoje o povo está com Alexandre Pretzel. Suas considerações finais sobre esse assunto, Jorge Nicola. Acho que a única coisa bacana de tudo isso é que a gente tem conseguido, com muita vagarosidade, mas a gente tem conseguido apresentar avanços em todos os quesitos. No número de vacinação, quase 50% da população já tomou a primeira dose, cerca de 20% tomou a segunda dose. Os índices de ocupação de leitos por todo o país têm diminuído.
é mais uma prova de quanto a vacina é importante. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, vacine-se o mais breve possível, cumpra os horários, as datas estabelecidas, é fundamental. A gente só vai conseguir combater essa maldição que chegou para causar tanto dano para toda a população mundial se vacinando, tomando cuidado. E ainda que você já tenha tomado as 2 doses, não esqueça de usar máscara, previna-se, use álcool em gel, enfim, siga tomando todos os cuidados, porque por mais que você já esteja imunizado, por mais que eventualmente você já tenha pego a Covid-19, você pode ser um transmissor. Então vamos continuar nos cuidando, independente de estar ou não no estádio. É importante que a gente trabalhe e pense de forma coletiva para combater esse mal o mais rápido possível. Considerações finais de Alexandre Pretzel. Eu gosto de tudo pré-estabelecido. Eu gosto. E eu gosto de união. Eu gosto de convergência nos pensamentos. Então, quando um clube larga na frente, querendo levar vantagem sobre os demais, e ele já leva vantagem por ele ser muito bem estruturado, e aí isso eu tenho que aplaudir. Eu tenho que aplaudir gestão, eu tenho que aplaudir estrutura, eu tenho que aplaudir torcida, eu tenho que aplaudir poder de consumo. Mas eu não posso aplaudir quando você quer dar o tapa e esconder a mão, que é o que o Flamengo fez através dos seus dirigentes. Então, eu acho que o STJD, que deveria se calar nessas questões, não deveria abrir precedentes, abrir um precedente gigantesco, né? O Atlético Mineiro talvez vá na carona do Flamengo e também peça para ter torcida nos seus estádios, só que essa quebra de contrato e de parceria com os demais clubes fará com que a gente continue patinando nas gestões do futebol brasileiro. Então eu acho que a gente chega a essa conclusão, né? O Flamengo, ele tinha que ser o mentor da organização. O Flamengo, com a força que tem, tinha que ser o mentor do crescimento do futebol como um todo, sendo ele talvez um protagonista. Mas essa diretoria me parece que não pensa assim, e eu vou discordar sempre quando o que é acordado é rasgado apenas por uma parte. Muito obrigado, Alexandre Pretzel. Obrigado, Jorge Nicola. Esse foi mais um Segunda Bola e obrigado a você que ouviu. Até a próxima.